A Condessa de Barral nasceu Luísa Maria Portugal e Barros no dia 13 de abril de 1816, em Salvador, Bahia. Era filha de Dom Domingos Borges de Barros e de Dona Maria do Carmo Portugal. O pai era um senhor de engenho, um dos homens mais ricos da Bahia. Era proprietário de um vasto império canavieiro e de 2 dos maiores engenhos localizados na região de Santo Amaro, nas imediações de Salvador, os engenhos São João e São Pedro. Em 1820, na cidade do Porto, em Portugal, teve início um movimento chamado Revolução Liberal, que iria refletir imediatamente no Brasil. O regresso de Dom João VI para Portugal e o direito do Brasil a várias cadeiras na Assembleia das Cortes Portuguesas. Dom Domingos Borges de Barros foi eleito um dos 9 representantes da Bahia naquela Assembleia, mudando-se com toda a família para Portugal. Para melhor representar o Brasil, matriculou-se e concluiu o curso de Direito na Universidade de Coimbra. Porém, em 1824, mudava-se para Paris, como encarregado dos negócios brasileiros na França, uma espécie de embaixador da época. Foi residir em um dos bairros mais elegantes de Paris, o Saint-Germain-des-Prés, nas proximidades da igreja de Saint-Sulpice e do Palácio de Luxemburgo. Com apenas 8 anos de idade, começa a moldar-se a requintada formação de sua filha Luísa nos padrões da cultura francesa, estudando várias línguas, balé, piano e até equitação. E o Domingos Borges de Barros dando a essa menina uma educação que ela jamais teria no Brasil, uma educação masculina no sentido de que ela aprendera todas as línguas, né? Aprendeu física, química, geografia, conhecia as humanidades profundamente, aprendeu a nadar no rio Sena, numa máquina que colocavam as crianças dentro para elas aprenderem a bater pernas e braços, montava, né, no que hoje é o Museu de Cluny, em Paris, porque o pai dela era muito amigo do diretor lá do Museu de Cluny. Então ela teve realmente uma educação invejável, além de frequentar ópera, museus, enfim, Paris está ganhando novas formas de sociabilidade, e essa moça vai então ganhando essa educação absolutamente sensacional. Luísa acompanha os pais frequentando o mundo diplomático e o mundo imperial, nos mais ricos palácios reais. Em 1826, viajou para Reims para assistir à coroação do rei Carlos X. Desde o rei Clovis, no ano 481 d.C., a belíssima Catedral Gótica de Reims foi o local de coroação de todos os reis franceses. Luísa, uma pré-adolescente, descreveu como inesquecível o momento em que se abriram as portas da grande catedral e a multidão invadiu a imensa nave, enquanto papel picado em profusão e revoadas de pombas brancas, aturdidas pelo som do órgão e a fumaça do incenso, dominavam todo o interior da belíssima catedral. Luísa tornou-se filha única pela morte do irmão Dominguinho, passando a receber todas as atenções de seus pais e amigos. Já adolescente, passou a frequentar os famosos teatros de Paris com regularidade. Em 1831, Luísa viveria um grande drama: a morte de sua mãe, Dona Maria do Carmo, ao tentar nova gravidez, para recompor a família diminuída pela morte de Dominguinho. Dona Maria do Carmo foi sepultada no histórico e aristocrático cemitério de Père-Lachaise. E o que sobrara da família Luísa e Dom Domingos mudam-se para Boulogne-sur-Mer, pequena cidade marítima da Normandia. Luísa passa a frequentar uma escola dirigida por religiosas, refinando ainda mais sua educação, na época voltada inteiramente para o lar, com as obrigações de esposa, dona de casa e mãe.
Conforme costume da época, aos 14 anos, seu pai prometera a mão de Luísa em casamento a um grande amigo, ex-colega dos bancos escolares da Universidade de Coimbra, o Marquês de Abrantes, um dos homens mais ricos da Bahia. E com essa educação é óbvio que ela não ia se curvar aos hábitos de época que consistiam em que os casamentos fossem escolhidos pelos pais. O pai dela queria casá-la com o Marquês de Abrantes, que era um homem da idade dele e que era simplesmente uma das maiores fortunas da Bahia, um dos homens mais influentes politicamente do Brasil naquele momento. E ela resolve então casar com aquele que ela chama de os mais belos olhos do mundo, que era o Conde de Barral, que era um jovem aristocrata francês, também da família de Beauharnais. Eugênio de Barral pertencia à tradicional família da nobreza francesa, oriunda da região dos Alpes franceses. Nesta província, mais propriamente na cidade de Voiron, imediações de Grenoble, a família Barral era proprietária de um belo castelo medieval, onde a condessa viria a residir no final de sua vida e onde receberia Dom Pedro II, alguns familiares e amigos. O castelo de Voiron não mais existe e em seu local foi erguido este grande complexo hospitalar. Nos meados do século XVIII, o castelo, que se encontrava em ruínas, foi reconstruído pela família Viriville, que o repassou aos descendentes dos Barral. Em 1910, o castelo foi doado ao município de Voiron, que o demoliu para construir este hospital. Do castelo foi aproveitada apenas uma de suas torres, e da família Barral resta ainda outra torre defensiva na região, construída por seus ancestrais no século XIII, e que continua conhecida como Torre de Barral. Em 1837, Luísa casa-se com o jovem conde Eugênio de Barral, de onde vem o seu título de Condessa de Barral. Sem condições de sobrevivência na Europa, em julho do mesmo ano, Luísa, Eugênio e Dom Domingos voltam para o Brasil, e o jovem conde passa a cuidar dos engenhos e das propriedades do sogro Dom Domingos. O trabalho era árduo, cuidar da casa, dos escravos e dos filhos destes. Seu diário, todo escrito em francês, registrava as atividades do dia a dia. Eles vêm para o Brasil e, depois de 8 anos no engenho, eu achei esse incrível diário dela, em que ela conta o dia a dia dela, que está distante de ser o dia a dia da iaiazinha, que fica lá na rede, abanada pelos escravos. Nada disso. Ela acordava às 4 horas da manhã, ia para o eito junto com os escravos, ia plantar, ia colher, ia descaroçar feijão, ia rapar mandioca, ia costurar, ia fazer remédio para os escravos. Ela tem uma atividade enorme, mas eles simplesmente continuam muito apertados e em 40 e poucos surge uma oportunidade única, que é dela ser a dama de companhia da irmã do Dom Pedro II. Seu marido Eugênio de Barral, apesar de acostumado à vida da realeza, também dava duro. Não podia decepcionar a esposa e nem o sogro. Saía pela madrugada para os canaviais e voltava à noite, trabalhando nas condições mais inóspitas, sob calor escaldante e encharcado pela chuva, que no recôncavo durava meses a fio. Eugênio emagrecia a olhos vistos. Vivia doente, com dores nas pernas e na garganta. Lazer, festas, quase que nenhuma. Além disso, os negócios iam mal. O preço do açúcar caíra muito com o surgimento de outros centros produtores. Barreiras tarifárias foram impostas por vários países consumidores, principalmente pela Grã-Bretanha, que privilegiava o açúcar de suas colônias das Antilhas. A mão de obra escrava era cada vez mais cara. O Império vivia momentos de grande instabilidade política. Na Bahia, estourava a Sabinada, a qual aderiram escravos de seus engenhos. Casas, fazendas e engenhos das imediações eram constantemente saqueados. O jovem império agora lhes parecia um lugar inabitável. A volta ao conforto da França, de Paris, passava a ser uma hipótese cada vez mais considerada. Luísa e Eugênio começavam a buscar uma saída junto aos parentes Barral,
Entretanto, a volta do casal Eugênie e Luísa à França se daria por outras vias ou pela influência política de seu próprio pai, Dom Domingos. Através de grandes amigos nas cortes brasileira e francesa, conseguiu indicar sua filha Luísa, a condessa, para a dama de honra da princesa Maria Francisca, irmã de Dom Pedro II. No dia 1º de maio de 1843, a princesa Maria Francisca de Bragança, irmã de Dom Pedro II, casa-se com François Ferdinand d'Orléans, o príncipe de Joinville. François, ou Francisco, era o terceiro filho de Louis-Philippe d'Orléans, rei da França no momento. Era com esta família que a princesa Maria Francisca deveria conviver após seu casamento. E este casamento iria ser o primeiro passo para colocar Luísa, a condessa de Barral, na vida de Dom Pedro II. A princesa Maria Francisca, então com 19 anos, era muito infantil e completamente despreparada para conviver com a família real francesa. Era necessário que fosse acompanhada e orientada por alguém de formação mais requintada quanto à cultura francesa, as suas etiquetas e a maneira de se comportar em sua nova vida. A condessa de Barral era a mulher brasileira com perfil mais adequado a tais tarefas. Sem que se tenha certeza de como isto ocorrera, o fato é que, já em janeiro de 1844, Luísa e Eugênie estavam residindo na Rue d'Anjou, em Paris, e acompanhando e orientando cada passo da agora princesa real francesa Maria Francisca de Bragança em sua nova vida. A Rue d'Anjou era uma das mais elegantes de Paris, onde residia boa parte da burguesia parisiense e sede de elegantes salões de beleza e boutiques finas. Por seus hábitos requintados e convivência com a alta burguesia, a condessa de Barral não teve nenhuma dificuldade para se imiscuir no seio da família imperial d'Orléans. Assim, foi angariando a amizade de nomes famosos como os dos compositores Frédéric Chopin, Franz Liszt e do escritor Victor Hugo, frequentadores assíduos do Palácio Real de Louis-Philippe I. Era com pessoas desse naipe que convivia a princesa Maria Francisca, agora já chamada de Princesse Chicas pela família real e pela alta aristocracia de Paris. Acompanhando a princesa Chicas em seu dia a dia, nas grandes recepções, nos atos religiosos da Église de Sainte-Madeleine, Luísa ia dando um banho de civilidade e bons costumes à nossa princesa em Paris. Chicas e Luísa viviam diariamente em um quadrilátero formado pelos palácios das Tulherias, Élysée-Bourbon, o Saint-Claude e o de Luxemburgo, uma das áreas mais nobres de Paris até os dias atuais. Ao lado de sua finesse, do perfeito domínio de várias línguas, da afinidade com as artes e literatura, Luísa era uma mulher arrojada. Excelente amazona, era caçadora frequente no Bois de Boulogne. De férias, voltava sempre a Boulogne-sur-Mer, onde se banhava em suas praias, ato visto como verdadeiro absurdo para a época. A doute vida de Luísa e Eugênie nos palácios da realeza francesa iria terminar em 1848. Movimentos de reivindicações sociais, econômicas e descontentamento com o regime monárquico se esparramavam por toda a França, ganhando feições de subversão e revolução. Em 22 de fevereiro, manifestantes vindos de diversos cantos de Paris se reuniram na Praça da Concórdia. O movimento se espalhou pela cidade.
ganhou apoio das Forças Armadas e até da Guarda Imperial, exigindo a abdicação do rei Louis Philippe. Sem ter como reagir, a família real, cabisbaixa, teve de abandonar às pressas o Palácio das Tulherias, sem tempo, inclusive, para levar seus pertences pessoais, ouro e títulos bancários. O palácio foi invadido e saqueado pelos manifestantes, e o trono imperial transformou-se em imensa fogueira na Praça da Concórdia. Estava proclamada a República Francesa. E a família imperial de Louis Philippe, incluindo a princesa Chicá e o príncipe de Joinville, fogem para a Inglaterra, passando a residir no castelo de Claremont, na pequena cidade de Surrey, sob proteção da Rainha Vitória. Esse é um dos mais famosos e históricos jardins do mundo, o Jardim das Tulherias. É limitado à minha frente pelo Museu do Louvre e atrás pela Praça da Concórdia. À minha esquerda está a Rue de Rivoli, uma das mais tradicionais de Paris, e à direita o rio Sena. E era entre o jardim e o Museu do Louvre que se localizava o Palácio das Tulherias. Este foi residência oficial de vários soberanos antes e após a Revolução Francesa. Desta forma, era aqui que residia o monarca Louis-Philippe d'Orléans, onde viveu a princesa Maria Francisca, recebendo instruções e orientações da Condessa de Barral. No mesmo palácio residiram Luís XIV e Luís XV, tendo sido construído por Catarina de Médici. O Palácio das Tulherias foi incendiado em maio de 1871 e demolido no ano seguinte. Suas únicas lembranças residem no Arco de Napoleão, sua entrada oficial erguida em 1806, e o rico estatuário retirado de seu interior e esparramado por todo o jardim, principalmente em torno desta fonte, um dos principais pontos de Paris para o francês curtir o sol de verão. Com a família de Louis-Philippe d'Orléans residindo na Inglaterra e destituída dos requintes da monarquia, para Luísa e Eugênie de Barral não sobrava outra alternativa senão cruzar novamente o Atlântico e voltar para seus engenhos da Bahia. A República Francesa, proclamada em 1848, teria, entretanto, vida muito curta e apenas um presidente, Louis Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte. 2 anos após sua eleição em 1848, a França entraria em grave recessão. Para amainar críticas e sufocar as reivindicações populares, fecha a imprensa e se autoproclama Imperador Napoleão III, voltando a França a um novo período monárquico, apenas 4 anos após a deposição da família Orléans. Parente próximo de Eugênio de Barral, agora o Imperador Napoleão III convida-o para ocupar o Palácio de Luxemburgo, em substituição a seu pai, que acabara de falecer, e que deixou como herança para Eugênie e Luísa o castelo de Voiron. Entretanto, Luísa, agora mãe de seu único filho, Dominique, nascido em Salvador, não acompanharia o marido de volta à França. Seu trabalho junto à princesa Francisca em Paris despertara grande admiração e respeito por parte de Dom Pedro II. Assim, convida-a para se constituir na dama de companhia da Imperatriz Teresa Cristina no Palácio Imperial. Sua missão, entretanto, seria a de educadora das filhas Isabel e Leopoldina. Fazer delas mulheres finas e educadas, da mesma maneira como fizera com Francisca em Paris. Fazer delas princesas que pudessem despertar a cobiça de nobres europeus à busca de esposas virtuosas e de bons dotes. Embora tenha sido-lhe oferecido residência em uma das alas do Palácio Imperial de São Cristóvão, Luísa preferiu residir em uma casa próxima. Em meados de agosto, deveria iniciar seu trabalho com Isabel e Leopoldina, as princesas do Brasil, o que viria a estreitar seus contactos com Dom Pedro II. A corte que a Condessa de Barral encontrou no Rio de Janeiro era muito diferente daquelas às quais serviu em Paris e Claremont. Em vez de brilhante, era cinzenta. Era definida por príncipes europeus que a visitavam
como um triste edifício que, no máximo, satisfaria exigências de um próspero mercador, mas não de um grande monarca. A comida era ruim, não se bebia vinho, a carruagem era do século anterior, velha e feia. Os empregados estavam sempre mal vestidos e não se praticava a arte da conversação, tão prezada nos palácios que Luísa frequentava no exterior. Por economia, não havia festas, saraus e bailes. O imperador, um apaixonado pela dança, preferia frequentar os bailes do Cassino Fluminense, no que era muito criticado. A confiança do imperador na competência da Condessa de Barral como educadora era total e absoluta. Determinou em ordem escrita pelo próprio punho que ninguém mais, nem a própria mãe Teresa Cristina, deveria exercer qualquer influência sobre a educação das filhas. O caráter de qualquer das princesas deve ser formado tal qual convém às senhoras que um dia poderão ter que dirigir o governo constitucional de um império como o Brasil, escreveu o imperador. O programa de estudo das meninas abrangia várias línguas estrangeiras, astronomia, química, geometria, botânica, desenho e geografia. O professor de astronomia era o próprio imperador. A conselho da Condessa, Dom Pedro II, tanto quanto possível, deveria acompanhar pessoalmente as aulas por ela ministradas. Assim, o contacto de Dom Pedro com a Condessa passou a ser diário. Bastaram os primeiros contactos para que Luísa arrebatasse completamente as jovens Isabel e Leopoldina, suas histórias sobre a sedutora Paris, seus príncipes e princesas. Tais atributos também não eram indiferentes ao imperador. Um jovem alto, de porte elegante, com brilhantes olhos azuis, com pouco mais de 30 anos, no esplendor da atividade física e hormonal. E aí começa, digamos, um outro momento do livro, que é a história do romance dos dois. A conquista amorosa, ela começava, né, por um movimento muito lento, em que todos os gestos do corpo, todos os sinais, uma lágrima que rolasse, um rubor na face, tudo isso tinha que dizer desse sentimento amoroso. E nós podemos imaginar como não foi difícil para eles dois, casados, viverem esse romance no Palácio de São Cristóvão, sob os olhos da Teresa Cristina, que não era nada boba, percebia, né, o encanto que a Barral exercia sobre Dom Pedro II. E ainda mais, casado por contrato com alguém que conhecera através de retrato, não condizente com os verdadeiros atributos físicos da retratada e que nunca lhe despertou mais que uma simples admiração e respeito. Luísa também estava sedenta por nova companhia, no vigor dos 40 anos, proveniente do recôncavo baiano que a asfixiara, e seu marido, distante, vivendo na França. Assim, ambos, Dom Pedro e Luísa, tinham corações vazios e estavam prontos para preenchê-los. Assim se iniciou um doce jogo de sedução, onde o que menos interessava era saber quem seduzia ou era seduzido. Pisadelas nos pés, braços se roçando na análise de um mapa, mãos se cruzando sobre o mesmo livro. Assim começava a se manifestar entre ambos um desejo ardente ou necessidades primitivas, como citadas em cartas. Porém, era necessário dissimulá-lo e ambos o faziam muito bem. Ele ousava e ela concedia, para depois se retrair. Começava aí uma longa abordagem amorosa que reclamava tempo, paciência e o prazer de uma sublime sucessão de espertezas e descaminhos para ficarem a sós. Dona Teresa Cristina, né, quando falaram dela, mandaram, enfim, um medalhão com a figura de uma morena belíssima, e ele, obviamente, se empolga para casar com aquela morena belíssima, que, aliás, escrevia muito bem a correspondência deles, uma correspondência interessante. Mas quando ele vê, né, a coitadinha da Dona Teresa Cristina emergindo do barco, ele toma uma lanchinha, vai correndo encontrá-la, aquela noiva que ele esperava com tanto, de forma tão romântica, se depara com uma mulher mais velha do que ele, muito feia, coxa,
né? E muitos biógrafos relatam esse momento como um momento de muita decepção, ele chorando no ombro, né, do seu mordomo, dizendo: me enganaram, e ela chorando no ombro da aia, dizendo: bom, ele não gostou de mim, o que foi, obviamente, uma percepção dela muito verdadeira. Esta era uma época em que falar e escrever produziam as mesmas satisfações. Assim, uma sucessão de cartas, poesias e bilhetes iam sendo trocados entre os dois apaixonados, sempre com a recomendação do imperador, de que, após lidos, deveriam ser queimados. Entretanto, o coração feminino é sempre resistente à destruição da memória e da lembrança de momentos carregados de grandes recordações. Por esta razão, boa parte desses escritos foi preservada e hoje ajuda a contar uma das mais incríveis histórias de amor já vividas neste país. Um amor que nasceu improvável, mas que se manteve vivo por muitas décadas. As cartas recuperadas não são inteiramente explícitas sobre as relações mais íntimas entre o imperador e a condessa. Entretanto, supõem os historiadores que estas tenham sido destruídas por ambos. Apesar disso, muitas falam de doces encontros. Após se apagarem as luzes do Palácio Imperial de Petrópolis, dos encontros no Chalé do Miranda, na Rua Bourbon, também em Petrópolis, onde por algum tempo residiu a condessa, no Hotel Loyenrock, em Nova Friburgo, e até no pequeno quartinho da Piazza de Espanha, em Roma. Ele se queixa dessa ausência dela o tempo todo. As cartas de amor dele para ela são de uma delicadeza e, ao mesmo tempo, de um sentimento de carência que ultrapassa. Quer dizer, não estamos falando aí só do amor venal, da paixão carnal, nada disso. Estamos falando daquela intimidade que pode ser criada entre dois seres e que se constrói através de interesses comuns, através da inteligência, através da sensibilidade, através da ternura, né? E isso talvez nos escape hoje, porque, volto a dizer, o nosso imediatismo faz com que tudo isso se tenha perdido, mas que entre eles foi uma história costurada com esses pontos amorosos, em que ele está sempre muito dependente dela, querendo encontrá-la, mesmo ela mais velha, uma mulher sexagenária, já de cabeça branca. Ele vai ter outros pequenos casos amorosos, mas ele não a esquece jamais. Ele está sempre escrevendo para ela e dizendo o quanto ele sente falta dela, e que ele abre na janela do quarto dele, ele olha para a casa dela, ele sente saudades, e como ele gostaria de estar ali. E até o final da vida, Dom Pedro esteve ao lado dela. Uma das tarefas mais difíceis na qual Luísa se envolveu até a alma foi o casamento das princesas Isabel e Leopoldina. Não era tarefa das mais fáceis fazer casar duas princesas perdidas em um imenso país tropical e sem grandes dotes, comparadas a descendentes de ricos impérios europeus. Em 1860, Isabel já completara 14 anos e tinha prestado juramento à constituição política do império. Era necessário casá-la, e a convivência de Luísa com a família Orleans seria a peça-chave na empreitada. Os primeiros candidatos estariam na própria família. Por que não um dos primos, o filho de Januária com o conde d'Áquila? Ou então o filho de Francisca com o príncipe de Joinville? Entretanto, nenhuma das tias da princesa Isabel estavam dispostas a se tornarem sogras tão cedo. Outra tentativa foi Ludovico, irmão do arquiduque Maximiliano da Áustria, que passara pelo Brasil naquele mesmo ano e tornou-se imperador do México. Entretanto, Maximiliano teve clara percepção de que o Império Brasileiro, além de pobre, iria passar por grandes dificuldades com o iminente início da Guerra do Paraguai e a libertação dos escravos, desaconselhando seu irmão dos benefícios deste casamento. A condessa de Barral continuava na firme convicção de que estaria entre os Orleans os melhores partidos para fazer casar as princesas brasileiras. Restava consultar o irmão do príncipe de Joinville, duque de Nemours, o mais pobre da estirpe de Orleans. Este tinha 2 filhos, Gastão, o conde D, o mais velho com 22 anos, e Ferdinando, muito jovem. Entretanto, a irmã do duque de Nemours tinha outro filho, Luís Augusto de Saxe, com apenas 19 anos.
Após grande insistência de Dom Pedro II, do cunhado príncipe de Joinville e do trabalho de bastidores da Condessa de Barral, os dois jovens primos embarcaram para o Brasil a fim de conhecerem as futuras esposas. O que faltava era formar os dois casais. Qual dos dois se casaria com Isabel e qual deles desposaria Leopoldina? Nesta seara, Luísa também era mestre. Vestia as princesas, ensinava-lhes bons modos, trocava bilhetes das princesas com os futuros consortes. Não raro ditava os bilhetes para as princesas. Por fim, conseguiu encaminhar a princesa Isabel, a sucessora do trono brasileiro, para o Conde D, com o sobrenome Orleans, que tanto admirava, e Augusto de Saxe para Leopoldina. A princesa Isabel e Conde D, ou Gaston de Orleans, se casaram em 15 de outubro de 1864 na Capela Imperial, hoje a Igreja do Carmo, na rua 1º de Março, com grande festa no Paço Imperial, em frente à igreja. Sua irmã Leopoldina e Luís Augusto de Saxe, 2 meses depois, se casam na mesma igreja, porém sem grandes pompas. Casadas as princesas Isabel e Leopoldina, Luísa, a Condessa de Barral, sabia que o doce período vivido em São Cristóvão e no Palácio Imperial de Petrópolis, ao lado de Dom Pedro II, estava terminado. Era necessário dar sequência à sua vida. O império açucareiro que seu pai construíra na Bahia estava praticamente falido, com a morte de Dom Domingos e o abandono de Eugênio de Barral, servindo à corte de Napoleão III na França. O destino era Paris, para onde embarcara em 25 de março de 1865. Sobrara de tudo a consciência do dever cumprido, a verdadeira paixão que despertara em Isabel Leopoldina, o grande amor do imperador e um ciúme doentio da imperatriz Teresa Cristina. Ciúmes pela dedicação e respeito das filhas pela condessa. Ciúmes do marido, porque lia nas entrelinhas, nos olhares mal disfarçados, nos toques dos pés sob a mesa, nos afagos entre Luísa e o imperador, o grande amor que existia entre ele e a condessa. Ao deixar o Brasil, Dom Pedro lhe ofereceu uma pensão vitalícia de 12.000 francos anuais pelo seu trabalho junto à sua irmã Francisca e às filhas Isabel e Leopoldina. Porém, a dignidade da condessa impediu-lhe de aceitar. A distância fez com que as cartas de Dom Pedro chegassem a Paris em profusão, com frases semicortadas, porém reveladoras, de um carinho e uma saudade imensa, cujo tema recorrente era o medo de ser esquecido. Cartas sempre escritas em francês, devido à preocupação com a possibilidade de serem abertas por bisbilhoteiros ainda no Brasil. Em 1867, Luísa volta pela última vez ao Brasil. Dirige-se aos seus engenhos em Santo Amaro e dá ordens aos administradores de suas posses que considerem livres todos os filhos de suas escravas a partir daquela data, se antecipando em 4 anos a Lei do Ventre Livre, sancionada em 1871 pela princesa Isabel. Ela era uma abolicionista e ela diz para ele sistematicamente na correspondência que ela envia: acabe com essa mancha, venha para a Europa como representante de um país livre, não traga para cá essa vergonha, porque o Brasil, nós não nos damos conta, né, de como o Brasil era visto na Europa e era uma vergonha um país escravista, um império escravista, alguém, né, que fosse um imperador de um país onde ainda existia essa escravidão. Então ela combate de forma sistemática a questão da escravidão no Brasil e cobrando sistematicamente Dom Pedro e depois a princesa Isabel, que foi a sua pupila dileta, e eu não tenho nenhuma dúvida de que a opinião da Condessa de Barral pesou e muito para que a Isabel assinasse a lei de 13 de maio. Esta foi a última visita de Luísa ao Brasil. Voltou para a França, não mais para a glamurosa Paris, mas para a pequena Voiron, para seu castelo. Muito religiosa, frequentava e desenvolvia ações comunitárias na igreja de São Bruno. Vivia-se os últimos dias de janeiro de 1891.
Luísa, apesar de extremamente liberal, era monarquista convicta e não se conformava com a proclamação da República Brasileira, a destituição de Dom Pedro II e as condições em que o imperador vivia no exílio em Cannes, no sul da França. Além disso, o inverno daquele ano foi por demais rigoroso. Pela primeira vez, a camaleoa, como muitos a chamavam, dava sinais de fraqueza. Fora acometida de pneumonia e, tendo à cabeceira de sua cama o filho Dominique, a nora Maria Francisca e 2 netos, Luísa fecharia seus olhos para sempre, não sem antes pedir para que cantasse La Marjolaine, história de um rico cavalheiro que quer uma dama para se casar. Claro, a sua própria história com Dom Pedro II. Morria Luísa suavemente, como morriam todos no século XIX, convicta de que a morte era a pacificação. Em seu diário, Dom Pedro II, em Cannes, assim registrou o fato. 2h05. Morreu a Condessa de Barral, minha amiga desde 1848 e de ver todos os dias quando educava minhas filhas desde 1856. O mérito dela só o aquilatou quem a conheceu como eu. A morte da Condessa representou o mais duro golpe que recebera o velho imperador em toda a sua vida, e menos de um ano depois seguiu o mesmo caminho da Condessa, também acometido de pneumonia. Até para a morte, as almas gêmeas encontraram as mesmas causas.